Olá, hoje vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Vamos levar a julgamento uma personagem com, imaginem só, 500 anos. E acreditem, ela tem muito que explicar. A grande questão que vamos explorar é esta. O que é que acontece quando um homem da igreja chega à hora do juízo final, mas em vez de vir preparado para rezar, vem vestido para lutar? É exatamente este o dilema que vamos desvendar com uma das figuras mais famosas da literatura portuguesa. Este aqui é o Frei Gabriel, e ele não chega ao além de forma discreta, não. Ele entra a dançar, numa cena que se tornou icónica e que, há séculos, continua a provocar e a fascinar quem a vê. Ora bem, a nossa história começa num cais, mas não é um cais qualquer. É um lugar mítico, a fronteira entre a vida e a morte. E à espera dos que acabaram de morrer estão duas barcas. Uma do anjo, que leva ao paraíso, e a outra do diabo, que, bem, já sabe para onde vai. E no meio deste cenário, que devia ser super solene, aparece o nosso frade. Mas ele não vem nada arrependido ou de cabeça baixa. Pelo contrário, chega a cantar, a dançar, todo confiante, como se estivesse a caminhos de uma festa e não do seu próprio julgamento. Uma entrada em cena, no mínimo curiosa. Vamos então passar às provas, porque neste Tribunal do Além não são só as palavras que contam. Os objetos que cada um traz consigo são como que provas materiais. E o nosso frade, coitado, vem carregado delas. E o ponto fundamental é este. Os objetos que ele traz criam um contraste, uma contradição gigante entre aquilo que ele devia ser, um homem de Deus, e a vida que ele claramente andou a viver. E é aqui que a acusação começa a ganhar forma. Cada item é um símbolo fortíssimo. A moça, Florença, mostra a quebra do voto de castidade. A espada e o escudo, bem, isso revela uma vida dedicada à esgrima, um passatempo da nobreza, não de um frade. Basicamente, tudo o que ele traz consigo pinta o retrato de um homem dos prazeres do mundo e não do espírito. O primeiro a confrontá-lo é, claro, o diabo, o barqueiro do inferno. E perante ele, o frade, sem se deixar intimidar, começa a apresentar a sua defesa, muito seguro de si. A defesa dele é interessante. Baseia-se quase toda na sua posição social e nos rituais. Ele diz que é frade, que o hábito o devia salvar, que rezou muito, e até tem o descaramento de dizer que não fazia nada que os outros no convento também não fizessem. A clássica desculpa do toda a gente faz. E esta pergunta, e este hábito não me vale, resume tudo. Mostra exatamente como ele pensa. Para ele, o que importa é o uniforme, a aparência. Na cabeça dele, o hábito de frade era uma espécie de passe VIP que o devia livrar de qualquer sarilho, independentemente do que ele tivesse feito. Só que o diabo, que aqui faz o papel de acusador, não se deixa levar por aparências. Ele olha para além do tecido do hábito e usa as próprias contradições do frade para o atacar. É implacável. E aqui temos o coração de todo o debate. De um lado, a aparência, o estatuto. Do outro, a realidade, as ações. O diabo, ponto por ponto, desmonta a defesa do frade, mostrando como a vida que ele levou anula por completo qualquer pretensão de santidade. O diabo é o mestre da ironia, e talvez o seu golpe mais certeiro seja quando lhe chama devoto padre-marido. É genial, não é? Numa só expressão, com um sarcasmo incrível, ele resume toda a hipocrisia daquela figura. Ok, o debate com o diabo correu mal, mas o frade não desiste. Ainda muito confiante, decide ir pedir uma segunda opinião e vai bater à porta da barca do anjo, convencido de que ali, sim, vai ser bem recebido. Ele aproxima-se então da barca do paraíso, provavelmente à espera de um sorriso e de um seja bem-vindo. Mas o que ele encontra é muito, mas muito pior do que os insultos do diabo. O anjo nem lhe fala, fica em silêncio, um silêncio que diz tudo. É um gesto de tal repulsa, de tal vergonha pelo comportamento do frade, que funciona como a condenação mais forte de todas. Contra o desprezo de Deus, não há argumento que vala. E pronto, o caso está encerrado. O verdito é claro e não há como escapar. O frade e a sua companheira Florença são condenados à barca do inferno, para onde entram sob as gargalhadas e a troça do diabo. Mas então, por que é que passado tanto tempo ainda estamos a falar deste frade? É porque ele não é só uma personagem engraçada. Ele é, na verdade, o centro de uma crítica social absolutamente demolidora para a época. A peça do Gil Vicente é o que se chama um auto de moralidade. Este tipo de teatro não era só para entretenimento, não, era uma ferramenta social. Uma espécie de espelho que se punha à frente da sociedade para mostrar os seus defeitos e ensinar lições tanto aos pobres como aos mais poderosos. E o alvo de Gil Vicente era mais do que óbvio. Ao gozar com o frade, ele não estava a atacar um homem só, estava a atacar a hipocrisia e a corrupção que ele via dentro da própria igreja.
E isto, numa altura em que a Europa estava quase a explodir com a reforma protestante, era uma crítica não só corajosa, como muito, muito pertinente. Rindo, se corrigem os costumes. Era este o lema da sátira. E é precisamente isso que a peça faz. Em vez de nos dar um sermão aborrecido, Gil Vicente usa a comédia para nos obrigar a olhar para verdades desconfortáveis e, no fundo, a rir-nos de nós próprios para ver se aprendemos alguma coisa. E é por isto que esta peça continua a ser genial. A sátira de Gil Vicente funciona como um espelho que não reflete só a sociedade de há 500 anos, reflete a nossa também. O que nos leva, inevitavelmente, a pensar: se Gil Vicente estivesse vivo hoje, que novas personagens, que hipocrisias dos nossos tempos é que ele iria meter na sua barca para o inferno? Fica a reflexão.